Fala, meu povo! Eu estou aqui hoje trazendo o meu comentário sobre o livro Racismo Estrutural, do hoje ministro Silvio Almeida, né? Quem me conhece sabe que não faz muito parte da minha matriz ideológica, esse tipo de obra, tudo, mas eu tenho feito exercício, né, como alguém que busca a verdade diariamente, de conhecer é, outras opiniões, outros lados de pontos que são importantes para mim, que são caros, né? No caso, o racismo, eu acho algo, objeto de estudo muito interessante para minha vida, para minha família, para minha igreja. Então eu fui ler essa obra que hoje em dia no Brasil eu acho que é a mais renomada sobre o tema, né? Foi indicação inclusive de um perfil que eu sigo, Preta de Rodinhas, que é um perfil de uma doutora, né, de estudos raciais, e ela é brilhante, assim, uma mulher que eu admiro muito. Ela é conservadora, católica, mulher, negra, né? Tô falando todas essas minorias. Então a Patrícia, né, indicou, quando a gente indicou o livro, não como uma referência bibliográfica confiável, tal, assim, mas se você tem interesse sobre o tema, leia e leia para você saber criticar sobre o que as pessoas estão falando, né? Então, com base nesse convite, né, nesse desafio da Patrícia, fez ali seus seguidores e onde ela vai, eu resolvi ler o livro, né, do Silvio Almeida, do Racismo Estrutural. E aí o livro, ele começa de um jeito muito bom, bicho. Assim, eu achei o livro e toda a interpretação que a gente vai fazer da obra, é um livro muito curto, assim, acho que ele tem umas 200 páginas. Eu estava pensando que ela ia ser um negócio muito acadêmico, muito... E como, por eu ser da área de exatas, eu não tenho muita familiaridade, assim, com temas de humanas, assim, acadêmicos, né? Então eu pensei, putz, vai ser um negócio bem de direito, bem quadradão, mas não. Até pelo intuito dessa obra, como é que chama? Feminismos Plurais, se eu não me engano, a coleção desses livros, ele ser como se fosse um panfleto dessa ideologia que eles estão propagando. São várias obras, né? Falam sobre trans, sobre racismo, sobre feminismo, cara, muitas, são umas mais de 10 obras, né? Então, assim, a ideia é que essa coleção fosse acessível. Então, para mim, eles acertaram muito nisso. Inclusive, o livro, eu não gastei um centavo para comprá-lo, ele está na assinatura do Prime Reading, né? Então, se você tem o Amazon Prime, todos esses livros, tá falando do intuito de propagar a ideia, todos esses livros, inclusive o Racismo Estrutural, estão dentro da assinatura. Então, é isso. Mas vamos ao meu comentário. Então, a introdução do livro ela é fantástica, assim, achei muito bom, porque o Silvio, de uma maneira muito acessível, assim, ele vai delimitando o terreno para onde ele vai transitar de um jeito muito legal. Ele fala sobre o racismo, sobre como funciona o racismo, tipos de racismo, e aí ele fala do racismo individual, né, o racismo institucional e o racismo estrutural, que é o que ele está ali defendendo ao longo da obra. Então, essa definição é muito importante, mas há um ponto anterior para mim que é a lente pela qual eu li o livro, que ele vai construindo que o conceito, ele determina que o conceito de raça para seres humanos, diferentemente do que é a raça para outros seres vivos, como é para os animais ou para as plantas, vamos lá. O conceito de raça, ele é uma ferramenta política. Não há uma determinação biológica ou antropológica que justifique a diferenciação de seres humanos baseadas na raça. Então, toda vez que a gente fala de raça, nós estamos falando estritamente de política. Então, ele cita o nazismo, cita na época do colonialismo, né? Onde a raça, o conceito de raça, o racismo e tudo que isso indicava, né? Ele era baseado em um artifício político. E o Silvio Almeida, ele pega esse artifício da política, né? Ele extrapola e é uma relação de poder, né? Onde aquele que tem o poder quer dominar aqueles mais frágeis com base nesse conceito político da raça. E, cara, isso faz muito sentido, né? Da forma que ele explicou e colocou, faz muito sentido. E toda a obra é um desenrolar disso. E com base nisso, quero trazer aqui alguns pontos que eu achei assim, não estou criticando o livro porque o livro não foi claro ao defender esses pontos, mas aqui criticando o argumento que é da forma que é posto no livro, né? Que é exposto no livro. E assim, a primeira coisa que ele coloca como racismo estrutural, não vou fazer definição aqui porque achei um grau de subjetividade grande que eu vou falhar em reproduzi-lo aqui nesse vídeo, né? Mas assim, o racismo estrutural, da forma que eu depreendi do texto, ele é algo determinante na vida de qualquer negro no Brasil. Então, assim, não tem como você fugir dele, porque o racismo ele está em toda a estrutura da sociedade. Tá
nas redes sociais, está na televisão, está no governo, está na igreja, está nas empresas, está na relação entre marido e mulher, está em todo lugar. E aí, para mim, é o ponto mais, assim, maior não, mas um ponto de crítica fundamental é que, assim, as pessoas são inconscientemente racistas, diferentemente do racismo individual, onde ele explica muito bem, e o racismo individual é o que está acontecendo com o Vinícius Júnior lá no Real Madrid, na Espanha. Algo execrável para qualquer pessoa, né, no século XXI. Qualquer não, né? Para a maioria das pessoas no século XXI. Nasce da intenção de tratar outro ser humano de maneira desumanizada. Você não é um ser humano por ser de tal raça. Você é um macaco, você... E é massa, isso não está no livro, mas assim, o termo macaco, né, que a gente hoje ouve muito quando vai... Se tratando de uma ofensa ao negro, era usado pelos americanos contra os japoneses na Segunda Guerra e pelos japoneses contra os chineses também. Então, assim, chamar um ser humano de macaco, desumanizar um ser humano, então é algo muito comum quando a gente está falando de racismo. Então tá, fechado esse parêntese do racismo individual, o racismo estrutural defendido pelo Silvio Almeida é algo que não dá para você escapar dele. Então, assim, para mim é difícil, porque é algo que a maioria das pessoas não tem consciência e eu, como negro, não consigo escapar dele, né? Então, é meio difícil, é meio que um checkmate na vida de todo negro. Você é determinado a se lascar e está sempre numa relação de inferioridade ao branco e ao poder que é constituído. E aqui o branco, eu digo, é porque o poder, né, defendido pelo Silvio Almeida, nessa ótica da raça, ele é ocupado por homens brancos, né? E assim, o primeiro ponto é esse, o racismo estrutural ele é determinante para a vida do negro, não tem como fugir dele. E aí o segundo ponto que eu achei bizarro, a verdade é essa, assim, é a respeito da representatividade, né? A gente ouve muito isso, né? De que a parte da representatividade ela é muito valiosa para a luta antirracista. E eu concordo com isso, cara. A partir do momento que você vê um negro em uma posição de destaque na sociedade, poxa, eu acho, não que eu seja, não tenha uma posição de destaque, né? Mas eu trabalho com finanças, trabalho no mercado financeiro, é raro, eu até brinco às vezes, assim, quando alguns clientes da época da empresa que eu tinha falavam, essa conversa você talvez esperava ter com um japonês, né? Mas não com um negão com essa cara de pagodeiras. Então, assim, e é verdade isso, assim, eu acho que essa quebra de estereótipos passa pela representatividade, isso é o que eu acredito. O Silvio Almeida não acredita nisso, então, assim, ele defende lá no livro, num capítulo específico sobre a representatividade, que só é valioso para a luta antirracista se o negro que estiver representando ali, tendo um papel de destaque na sociedade, por exemplo, Vitor Hugo, virou presidente do Brasil. Isso só vai ser valioso para a luta antirracista se eu defender as pautas antirracistas ali do racismo estrutural, a luta de classes e ali permeada pelo a desigualdade racial. Se eu não defendo isso, seria como se eu fosse um instrumento dos brancos opressores, homens brancos, né, elite branca, né, que eu sou mais um instrumento do racismo estrutural ali alçado a um ar de liderança. Isso para mim não conversa com a realidade, não só com a minha, com o que eu percebo do mundo, mas acho que a maioria das pessoas. Então não faz muito sentido isso, ao meu ver, né? E ele defende isso com base em sentimentos, e não apresenta estatísticas. Isso para mim é uma grande falha do livro. Ele cita estudos, né, diferenças salariais e tal, mas ele não apresenta um dado desse estudo. Não fala qual é a porcentagem que o negro ganha menos que o branco, tendo a mesma formação numa mesma empresa. Não fala em quais países, em quais cenários foram feitos esses estudos. Então, para mim, isso tira muito do poder da argumentação dele. Então, assim, essa parte da representatividade para mim pegou pesado, assim, né? Porque não é você enxergar o negro, tirar esse preconceito, inclusive esse ponto, ele define muito bem preconceito, discriminação e racismo no início do livro, muito bem. Então, você tirar esse preconceito que o negro tem esse papel subalterno na sociedade, ele defende que a representatividade não atende isso, somente quando é alguém de um viés político, lembrando que a raça é uma definição política, que defenda isso. E aí, por fim, e para mim é o que enfraquece muito, e aí eu lembro com o primeiro ponto que eu fiz aqui, do racismo estrutural ser determinante. Ele não consegue explicar, de maneira satisfatória, ao meu ver, como é que em uma sociedade que o racismo estrutural, o racismo está presente em todas as estruturas da sociedade, ele não consegue explicar como
um negro, como o próprio Silvio Almeida, ascende a um nível de importância social e econômica. Hoje ele é ministro de Estado, ele é uma pessoa rica, ele é uma pessoa influente na sociedade. Ele não consegue explicar isso. Ele não, ou então, por exemplo, como meu pai, que era um morador de favela, que tinha uma série de dificuldades financeiras, conseguiu dar uma boa educação para mim e para o meu irmão, e como existem milhares, milhões de exemplos nesse Brasil. Ele não consegue explicar isso, não consegue não, ele nem tenta explicar, ele cita assim, ah não, porque isso aconteceu por conta do movimento social. Ele tira muito, assim, ele não considera na equação o mérito individual e atribui muito ao movimento social. Mas se o racismo é estrutural, o movimento social estaria permeado por esse racismo também, é o que eu entendo, né? Mas não é o que é defendido no livro. Então, rapidamente, gente, assim, de tudo que eu li, assim, essa é a impressão que eu tenho. Assim, a parte introdutória é fantástica, muito útil mesmo, inclusive para ler o restante do livro. Mas a ideia de racismo estrutural, eu não tinha conhecimento dos detalhes dela, assim, para mim não faz sentido. Da forma que foi defendida pelo ministro ali no livro, né? Mas assim, e aí por isso eu dei uma nota para minha leitura, uma nota 7. Aí não é a nota estritamente do livro, mas da experiência, do argumento do livro, então se deu a nota 7. É uma nota abaixo da média das leituras que eu tenho feito, mas valeu a pena ter lido. Gostei, foi uma leitura rápida que eu fiz, e o conhecimento ali adquirido me deu um repertório maior para aquelas conversas bestas que a gente tem na hora do lanche, o nosso dia a dia, ou então quando alguém vier falar sobre isso comigo, eu tenho um pouquinho mais de argumento, conheço o outro lado, para saber o que defende, né?